Toda vez que você expor o seu filho a um alimento diferente, você é sim uma boa mãe. Você é um bom pai quando você está colocando um alimento diferente ali. Sim, você está fazendo um bom trabalho, você está fazendo um excelente trabalho. Escreva, se você tiver uma caneta e agora, escreva isso pra mim. Eu sou o melhor pai, a melhor mãe que o meu filho poderia ter. Porque eu tô colocando o alimento aqui para ele experimentar. Bom, para quem não sabe, meu nome é Ana Carolina, eu sou nutricionista materno-infantil, eu sou mestre em nutrição e saúde e atendo em consultório há mais ou menos 11 anos. E tenho 3 filhos também, então eu sei muito bem como é que é a prática de ser mãe de 3. E o meu intuito aqui é te ajudar, te dar tranquilidade para que você tenha confiança de que você está no caminho certo, de que o seu filho, de que o seu bebê está no caminho para aprender a comer bem. E para isso você precisa estar muito seguro, muito confiante, para você saber que você está no caminho certo, né? Porque a maternidade, a paternidade é muito cheia de inseguranças, de medos, porque a gente nunca sabe. Ai meu Deus, será que meu filho está nutrido? Será que ele está comendo o que precisa? E eu quero te dar essa tranquilidade que você precisa, que você merece. Porque ninguém consegue ver, ninguém suporta ver uma criança sem comer. É algo muito difícil. A mesma coisa sem dormir. Então eu acho que é uma das coisas que mais pesa quando a criança não está dormindo, quando a criança não está comendo. Porque isso tudo vai influenciar na nossa vida. A gente deixa de comer também, a gente deixa de dormir. E a gente sempre tem muita culpa, né, nesses aspectos. A gente fica com muita culpa, a gente não sabe se a gente está fazendo certo, se a gente está fazendo errado. E eu acho que o que a gente precisa muito é facilitar tudo isso, né? Melhorar todas essas questões para a gente ter esse nível, esse poder de entendimento também. E aí a gente vai continuar hoje falando sobre o aprendizado na alimentação. A gente não nasce sabendo comer, comer não é instintivo, comer não é algo fácil. Da mesma forma que uma criança aprende a comer, ela também pode aprender a não comer. E o nosso objetivo aqui hoje, principalmente para aqueles bebês que estão no período de introdução alimentar, é prevenir e é ensinar, é permitir que essa criança tenha as habilidades, trabalhar as habilidades necessárias dela para que ela aprenda a comer e não a não comer. E é claro, a infância é cheia de altos e baixos, o apetite da criança varia muito ao longo do dia, ao longo dos dias, e é importante que a gente se prepare e que a gente saiba qual que deve ser a nossa expectativa em relação a isso, o que pode estar acontecendo, porque assim tudo fica mais fácil. Às vezes nem tinha um problema ali, mas você fica tão ansioso, tão temeroso daquilo lá ser um problema, e aí você vai você age de uma forma errada, tem um comportamento inadequado com essa criança, e aquilo que não era um problema vira um problema. Então, a criança aprende a comer, mas também ela pode aprender a não comer. E o que a gente pode fazer para isso? Então, a gente já falou de algumas formas desse aprendizado, que é a familiarização. A criança vai se familiarizando e vai se permitindo mais. Já falamos da associação. A criança associa o alimento com algo que pode ser positivo ou negativo, facilitando ou dificultando a aceitação dela. A criança aprende a comer por meio das influências, então o comer junto, fazer as refeições juntos é muito importante. A criança ver o que você está comendo, ela poder te imitar, né? Porque você come bem, ela vai comer bem também. E isso vai fazer muita diferença na vida dessa criança também. E aí a última forma que a gente iniciou na última live foi a exposição repetida. Como que essa exposição repetida pode facilitar a aceitação da criança? O que é essa exposição repetida? Eu até fiz essa pergunta para vocês. Alguns me responderam. Se quiser me responder hoje, pode responder por aqui também, tá? O que é exposição repetida? Como que a gente faz? Como que a gente expõe a criança? É só falar para ela experimentar? O que é essa exposição? Hoje eu tô sozinha aqui, pode ser que a gente tenha interferências, tá?
E aí, antes de tudo, eu queria te contar uma história. E eu queria muito que você prestasse atenção nessa história, porque ela pode fazer sentido para você e pode ser a sua história. Durante a introdução alimentar, essa história aconteceu comigo, tá? Durante a introdução alimentar da Lavínia, eu vou falar de um alimento específico aqui que a gente trabalhou muito essa questão da exposição repetida, que foi o ovo. Então a Lavínia, desde a introdução alimentar, ela nunca foi muito fã de ovo, principalmente do ovo cozido. Ela gostava mais de outros tipos de preparação, omelete, o ovo mexido ela também não gostava muito, e aí depois eu incluí uma panquequinha para ela, que ela foi aceitando bem também, né? E aí até chegar num ponto que ela foi parando de comer. Então ela aceitava ali esporadicamente o ovo, omelete ou uma panquequinha, nada muito expressivo, ela não comia muito daquilo. E aí até chegar ao ponto que ela foi diminuindo a ingestão do ovo. E aí depois de um aninho, ela começou a ficar bem seletiva e teve algumas dificuldades alimentares, que aí eu comecei a investigar o que era e comecei a ter atitudes contraproducentes, comportamentos negativos em relação àquela alimentação dela. Comecei a pressionar, ela comia em horários diferentes da Valentina, do Lucas, meu, por exemplo, do meu marido, então ela comia sozinha, porque aquilo para mim era um momento de muito estresse, eu tinha muita ansiedade em relação à alimentação dela. Eu ficava ansiosa e eu acabava pressionando a Lavínia a comer. E aí teve uma determinada vez que eu gosto muito de sopa, né? Minha mãe fez uma sopa, trouxe pra mim, e eu tava comendo sopa. E ali naquele momento, eu tava comendo sopa, ela se interessou pela sopa e começou a pedir. E abriu uma boca assim que eu nunca tinha visto igual. E por que ela aceitou aquela sopa naquele momento? Porque naquele momento eu tava comendo. E naquele momento eu não estava pressionando ela a comer. Na brincadeira, ela achou interessante, ela viu o alimento, interessou e ela quis começar a experimentar a sopa. E aí a minha ficha começou a cair. Então se eu não pressionar, ela vai se interessar mais? Então se eu não forçar, ela vai ter mais interesse em comer? E aí assim eu comecei a fazer. Eu comecei a organizar a rotina, comecei a incluí-la nas refeições, então ela começou a comer com todo mundo junto. Eu não dava comida antes para ela e depois eu ia comer. Eu comia junto com ela. E ela via a Valentina comer também. E a Valentina ama o ovo. Então a Valentina sempre pede ovo. No começo ela começou a ficar muito resistente com o ovo, a Lavínia. E aí eu não estava colocando no prato dela, que eu via que era algo que deixava ela muito insegura. Eu fui abordando ela de outras formas. Comecei a pedir para ela descascar o ovo da Valentina. E aí eu colocava sempre no pratinho da Valentina e no dela eu não colocava. Até chegar num dia que ela falou que ela pediu o ovo, ela apontou o ovo da Valentina e disse que queria. E aí eu coloquei o ovo no prato dela, sem falar nada, fiquei neutra. E aí ela teve interesse, pegou o ovo, começou a levar a boca, começou a experimentar. E desde então, toda vez que tem ovo no cardápio, que eu coloco no prato, no meu prato, no da Valentina, ela já pede, cadê o meu ovo? Então, ela tem muito interesse. Nem sempre ela come. Muitas vezes ela come a clara, não come a gema, mas ela tá tendo muito interesse com o ovo cozido agora. Por quê? Porque eu tirei toda a pressão e ela sempre vendo o ovo ali presente, né? Então, às vezes olhando pro ovo, me ajudando a descascar, então contato com a mão. Isso foi criando o interesse nela em experimentar e foi motivando ela a querer comer aquilo, né? Então, sem pressão, sem nada. E até esses dias eu atendi uma criança e a mãe me falou o seguinte, que ele já tinha evoluído em alguns aspectos e que algo tinha chamado a atenção dela, porque ele não estava comendo tomate. E aí ele abriu a geladeira e viu uma vasilhinha com tomate. Ele foi lá na geladeira, ele pegou o tomate, ele pegou a vasilhinha e começou a comer. E mostrar pra ela que ele estava comendo. E aí, por quê? Aí o que eu falei pra ela? Você viu o que aconteceu? Ele comeu porque não tinha nenhuma pressão ali. Ele foi atrás do alimento, ele viu que estava disponível, ele estava curioso, ele quis levar a boca, ele quis experimentar. Por quê? Porque não tinha pressão. E como ela sempre estava comendo tomate, e ele um dia viu ali na geladeira a vasilhinha do tomate, ele quis pegar e levou à boca de forma espontânea, sem ninguém pedir, sem ninguém mandar.
E é uma das lições que eu gostaria que vocês entendessem sobre a exposição repetida. O nosso papel não é fazer a criança comer. Muitas vezes a gente fica achando que vai acontecer um milagre, mas não vai acontecer um milagre. A gente fica rezando e imaginando que a criança, de repente, ela vai solicitar por aquele alimento que você tanto está pedindo para ela comer. E não é assim que funciona, né? E as nossas expectativas, elas podem ser muito frustradas dependendo da onde a criança está e do que a gente espera daquela criança, né? Então a gente precisa ver em que ponto que a criança está e só então começar a agir. E aí a exposição repetida é justamente isso. Exposição repetida é conversar, é falar sobre o alimento, é a criança experimentar e cuspir, experimentar e engolir. Então, a exposição, ela leva em consideração uma série de outros fatores, porque ela é multissensorial. Então, expor a criança a um alimento não é fazer a criança comer. E muitas vezes, a gente sabe que expor uma criança, né, a uma fruta, a um legume, a um vegetal, são necessárias muitas exposições para a criança começar a ter interesse, começar a se familiarizar, começar a querer levar aquilo à boca. E não acontece da noite para o dia. Muitas vezes a gente tenta uma, tenta duas, tenta três e depois já desiste. Por que a gente tende a desistir? A gente não gosta de ver desperdício, a gente quer evitar conflito no momento da refeição e acaba deixando de ofertar ali o alimento para a criança, pensando nesse conflito, com medo de desperdiçar o alimento ou da criança deixar de comer as outras coisas. Então, os estudos mostram isso sim, que os pais tendem a desistir muito rápido, sendo que a gente precisa de por volta de 15 a 21 exposições para a criança gostar, diferente de alimentos açucarados, industrializados, que basta uma. Frutas, vegetais, alimentos saudáveis precisam de muito mais exposições para a criança começar a comer, para a criança começar a se familiarizar, começar a entender. Mas nas primeiras vezes a gente desiste. E aí a gente tem que começar a pensar, mas por que eu estou desistindo? O que está me motivando a desistir? O que está me motivando a deixar de colocar esse alimento no prato do meu filho? Por que eu não estou querendo nem tentar? Lembra que eu já falei para vocês que existem vários motivos para fazer uma criança deixar de comer? O ambiente que ela tá, a genética está envolvida, o tipo de experiência que ela já teve, né? O tipo de construção do paladar que ela já conseguiu chegar, como foi a introdução alimentar dessa criança. E aí a gente tem que entender o porquê que a criança está recusando aquele alimento, por que ela não está aceitando. E por que a exposição é tão importante? Porque vai ajudar a criança a superar esse medo que ela tem naturalmente, esse comportamento que é dela, de experimentar algo novo. Então, quando a gente expõe várias vezes, a nossa intenção é essa, é familiarizar aquela criança até um ponto que ela não vai ter medo de tentar, que ela vai saber que aquilo lá é um alimento seguro, que ela vê outras pessoas ao seu redor comendo. E aí ela vai despertando o interesse e a motivação de querer comer. E não significa que ela vai gostar da primeira vez que ela comeu, porque muitas vezes as nossas expectativas são frustradas por conta disso. A gente quer que a criança experimente, a gente quer que ela continue comendo, e às vezes a gente aborda de uma forma muito errada, e a criança, o que poderia ser uma construção, virou uma associação negativa e depois ela não come mais. Então a gente tem que levar isso sim em consideração, né? E a exposição repetida ajuda a criança a entender, ajuda o organismo da criança a aceitar aquele alimento. Claro, algumas crianças vão precisar de muito mais exposição, porque vai depender do nível de dificuldade dela e do nível de experiência que ela já teve, vai depender da idade dela, da cognição que aquela criança já tem, porque se for uma criança mais velha, ela já teve mais experiência, então ela já tem um nível de desenvolvimento cognitivo muito maior. Então cada criança já teve um tipo de experiência e isso é muito individual. E aí cada vez que você consegue expor o seu filho a um novo alimento, repita comigo que você está fazendo sim um bom trabalho. Toda vez que você expor o seu filho a um alimento diferente, você é sim uma boa mãe. Você é um bom pai quando você está colocando um alimento diferente ali.
Sim, você está fazendo um bom trabalho, você está fazendo um excelente trabalho. Escreva, se você tiver uma caneta e agora, escreva isso pra mim. Eu sou o melhor pai, a melhor mãe que o meu filho poderia ter. Porque eu tô colocando o alimento aqui para ele experimentar. Então, escreva isso num papel, numa caneta e deixe escrito ali num local visível, que você sempre vai ter oportunidade de ler, de lembrar, de olhar, de que você é um excelente pai, porque você está expondo o seu filho àquele alimento. Por que a gente se frustra? Porque a criança não aceitou. Só que a gente esquece de levar em consideração de que esse trabalho de aceitar ou não é nosso. Esse trabalho é da criança. Você é um excelente pai porque você ofertou o alimento para o seu filho. Mas se ele aceitou ou não significa que a guerra está perdida, que você perdeu a batalha. Porque essa função é da criança, não é sua. E a gente cresceu achando que deveria ser assim, que a gente precisa pressionar o nosso filho a tentar, a experimentar, que se ele não comer eu preciso obrigar, eu preciso ficar com um chinelo ali do lado para que ele coma, porque a gente foi alimentado dessa forma. E qual é a relação que a gente tem hoje em dia com o alimento? O que a gente construiu ao redor da alimentação? O quanto de adulto com excesso de peso a gente não vê, com dificuldade alimentar, com seletividade alimentar. Até esses dias teve uma seguidora que me marcou numa blogueira aí que estava falando que foi pressionada a comer, que isso foi muito positivo para ela. Né? E a forma como ela abordou o assunto foi totalmente equivocada, foi totalmente errada, porque a quantidade de crianças com dificuldades alimentares por conta do pressionar a comer, por conta do forçar a comer, a relação negativa, a associação negativa que essas crianças têm e a quantidade de crianças que hoje em dia recusa alimentos, que está muito seletiva e tem muita dificuldade alimentar é muito grande. E o nosso poder, a gente tem um poder muito grande de influenciar o comportamento da criança. E se isso influencia de uma forma negativa, por que a gente vai continuar fazendo? Então, eu queria deixar para vocês isso claro. Você é um excelente pai, uma excelente mãe, porque você expôs a criança. Mas não significa que por ela não ter tentado, você falhou. Você é um péssimo pai, uma péssima mãe, porque seu filho não está comendo. Essa função não é sua. Né? O que a gente precisa adequar é a forma da abordagem, como está sendo abordado. E muitas vezes a gente tende a achar que a criança vai conseguir sozinha, porque comer é algo muito fácil, é só colocar o prato ali e a criança vai comer. E não é. A criança precisa de ajuda para ela conseguir evoluir. A gente precisa entender o porquê dela não estar aceitando e como que a gente pode influenciar de forma positiva para que essa criança comece a aceitar os alimentos, para que essa criança comece a ter experiências positivas a tal ponto que ela vai ter associações positivas com o alimento também. Né? Então, não é seu trabalho, a sua responsabilidade fazer com que a criança coma. Isso é trabalho dela e responsabilidade dela. Então, faça disso um jogo na sua cabeça. Eu consigo incluir algum alimento aqui nessa atividade que a gente está fazendo? Eu consigo expor meu filho a algum alimento aqui agora? Eu posso transformar essa atividade num momento positivo para apresentar um alimento? Como que eu posso expor meu filho aqui nesse momento? E dê crédito ao que você está fazendo. Pensa consigo mesmo. Não, eu sou um excelente pai. Eu consegui incluir um alimento aqui nessa atividade. Meu filho olhou para ele. E compartilhe isso com o seu parceiro, com a sua parceira. Nós estamos fazendo um excelente trabalho porque a gente está tentando. Não precisa compartilhar isso com a criança, porque isso não vai fazer diferença para ela. Mas para você isso vai fazer toda a diferença do mundo. Porque você vai conseguir enxergar de uma forma diferente toda aquela situação, todo aquele momento. E você não vai ficar focado no fazer a criança comer. Porque, como eu disse, isso não é o nosso objetivo. Esse objetivo é da criança. O nosso objetivo é expor a criança a algum alimento de alguma forma. Quantas vezes na semana você consegue fazer isso? Colocar um novo alimento ali? É uma vez na semana? Ok. É todo dia em uma refeição? Ok. Porque a intenção é que seja algo consistente e frequente, precisa ser constante, para que assim a criança consiga se familiarizar com aquele alimento. Você está fazendo um excelente trabalho, independente da criança estar comendo ou não.
o seu trabalho você está fazendo, que é expor a uma variedade de alimentos. A gente precisa tirar o foco do fazer a criança comer. E, na verdade, focar na exposição àquele alimento. Se divirta com seu filho, você está mudando e aprendendo. O seu filho também está mudando e aprendendo. E isso leva tempo, é um processo. A gente precisa entender em que ponto que a criança está. Você está aproximando o seu bebê dos alimentos, ou você está aproximando o seu filho dos alimentos. E ao mesmo tempo ali ele está aprendendo, ele está se familiarizando com aquele alimento, está fazendo associações positivas com aquele momento, está associando aquilo ali com uma experiência legal. E aí, às vezes, de uma próxima vez que você vai expor novamente o alimento, a reação dele vai ser diferente. Ele vai querer tentar. Ele vai querer se aproximar daquele alimento. E para você aquilo lá vai ser uma surpresa muito positiva. Mas o seu trabalho você já está fazendo desde quando você coloca o alimento ali para a criança tentar, para a criança experimentar. Porque esse é o seu objetivo. Aqui a gente está focando no relacionamento da criança com o alimento. Qual que é a associação que ela está fazendo com o alimento? É uma associação positiva? Então ótimo, continue. E não apenas com foco na alimentação, na nutrição, porque isso vai ser uma consequência do que a gente está fazendo. A nutrição é uma consequência da alimentação como um todo. Então dê oportunidades, brinque, atenda às necessidades sensoriais da criança. Eu vou precisar de quantas exposições? Não sei. Pode ser que você precise de 10, ou pode ser que você precise de 21. Vai depender muito do seu filho, vai depender muito da criança. Então, qual que é a frequência que você consegue fazer isso? Todas as refeições? Ok, ótimo, melhor ainda. A criança está ali num ambiente positivo, é um ambiente que está estimulando ela a querer experimentar, é um ambiente que motiva ela a querer experimentar, porque se for algo negativo, se tiver pressão envolvida, a criança vai querer fugir daquilo. E aí eu sempre falo, na introdução alimentar, a gente vive um momento uma fase de lua de mel, porque a criança ela está muito disposta a experimentar tudo, ela está muito disponível ali naquele momento. E aí, dependendo de como foi essa introdução alimentar, como vai sendo o avançar dos meses, pode ser que aí depois do primeiro aninho ela vai ter um apetite mais reduzido e às vezes a gente não entende isso, começa a forçar e a pressionar e a criança começa a relacionar isso com a alimentação de um modo geral e deixa de comer. Então o nosso comportamento, o estilo parental que a gente está levando vai ter uma influência sim na alimentação da criança. E a gente precisa ver como que a gente está agindo. A exposição funciona melhor quando a criança está inserida num ambiente positivo. Então, livre de pressão, livre de medo, é um ambiente que ela está calma, porque se ela estiver ansiosa demais, ela vai lutar em ir para a mesa, ela não vai querer estar ali, ela não vai querer vivenciar. Comece a partir de onde está a dificuldade do seu filho. Ele tem dificuldade de ir para a mesa? Então, como que você pode fazer? Como que você pode abordar essa criança para que ela vá para a mesa de uma forma tranquila? Ela consegue conversar sobre o alimento? Então parta daí. Ela consegue olhar para o alimento? Parta daí. Ela não consegue nem ver o alimento ali no prato dela. Então, onde que a gente tem que colocar aquela criança com o alimento para que ela consiga interagir com ele? Se no prato ela já reage, então tenta antes. Então, tudo vai depender do nível que a criança tá, do nível de dificuldade que ela tem e do ponto que ela tá. Então, por isso que sempre nas consultas eu volto muito lá desde o comecinho, desde a gestação, como que foi a gestação, como que foi a introdução alimentar. Porque aí a gente vai fazendo as associações e aí a gente consegue juntas encontrar ali o ponto de dificuldade. Onde pode ter acontecido assim a chavinha que fez a criança associar negativamente a alimentação, né? O que pode ter acontecido? E as refeições em família vai fazer todo o sentido para aquela criança, porque vai motivá-la. Pensa você numa aula de balé sem uma professora ali na frente. Como que você vai fazer? Você vai saber agir? Eu acredito que não. Não é muito mais fácil se tiver uma professora ali na sua frente te mostrando os movimentos, como que você tem que fazer com o pé, onde você deixa a mão. A mesma coisa a criança, quando você está ali comendo junto com ela está te observando. E por meio dos neurônios espelho, ela vai te imitar. Ela vai saber como agir, ela vai saber como proceder ali.
tipo de exposição não ajuda? Você quer entrar? Mamãe. Qual tipo de exposição que não ajuda essa criança? Alimentos que a criança nunca ouviu falar. Então, por exemplo, você colocou ali no prato dela cogumelo. Ela nunca nem ouviu falar de cogumelo, ela nunca experimentou, mas você colocou ali no prato dela. Essa exposição vai ajudar? Colocar um cogumelo ali no prato da criança, sendo que ela nunca ouviu falar naquele alimento? Então, é uma exposição que não vai fazer sentido para a criança. Alimentos sem sabor nenhum. Por exemplo, você colocou ali uma, sei lá, couve crua. Vai ajudar esse tipo de exposição para a criança? Não, porque é um alimento sem sabor. Que ela não conhece, ela nunca foi exposta, ela vai querer comer aquilo? Não. Quando tem pressão, é um tipo de exposição que não vai ajudar a criança. Ó, eu vou pôr no seu pratinho, mas você tem que comer. Experimenta. Experimenta um pouquinho, só um pouquinho. E aí é uma exposição que não vai ajudar a criança. Porque você tá ali pressionando, forçando a criança a comer, forçando a criança a tentar. Vai lá brincar com a Ina? Eu não quero brincar. Não. Apresentar o alimento de uma forma que assuste a criança. Por exemplo, você colocar uma quantidade muito grande no prato da criança, de algo que ela não tem hábito de comer. Só da criança olhar para aquele alimento, ela já vai ficar assustada com ele e não vai querer nem tentar. Muitas vezes ela não vai querer nem ir para a mesa. Então é um tipo de exposição que não vai ajudar essa criança. Se a criança está vomitando, está nauseando com um determinado alimento, dê um tempo para aquele alimento, ela precisa começar a fazer associação positiva, porque senão toda vez ela vai associar aquilo lá de uma forma negativa e vai lembrar que ela vomita, que ela nauseia e não vai querer tentar. Então, se a criança está doente, é um período ruim para você tentar expor ela a um novo alimento. Porque ela já está ali prostrada, cansada, né, com uma condição diferente. Então, ela não vai gostar daquela exposição também. Durante um momento de ansiedade, de estresse, de choro, a criança não vai querer ver nada novo ali. Se ela está chorando, se ela está ansiosa, ela não vai querer tentar aquele alimento. Ela não vai querer explorar aquele alimento da forma que a gente precisa. Então, é um tipo de exposição que não vai fazer sentido para ela. Os alimentos eles devem ser ajustados à capacidade da criança. Então, vamos supor, uma criança que não sabe mastigar. Você vai colocar uma cenoura crua para ela tentar? Não. A gente tem que ajustar a exposição à dificuldade da criança. Qual que é a dificuldade dela? Ela não sabe mastigar. Então, a gente precisa primeiro trabalhar essa mastigação na criança, para depois expor uma consistência mais diferente para ela. Eu tô sendo clara? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? O que é essa exposição repetida? Tá fazendo sentido para vocês? Vocês entenderam que a função sua é de expor a criança ao alimento. Agora a função dela é de aceitar ou não. E você está fazendo um excelente trabalho só de tentar colocar o alimento ali para a criança. Só de expor a criança àquele alimento. Essa já é a sua função. E aí... Então, essa é a exposição repetida. Era isso que eu queria passar para vocês. Gostaram desse vídeo? Não deixa de dar sua opinião, deixar seu comentário, curtir, compartilhar com mais pessoas, se inscrever no canal, ativar o sininho. A sua presença aqui é muito importante para mim. E faz toda a diferença a sua interação aqui comigo. Então não deixa de compartilhar com mais pessoas. Vocês me encontram também no Facebook, no Telegram, no Spotify, no TikTok, no Instagram. Lá eu posto dicas valiosíssimas e muito práticas para você aplicar no dia a dia. Eu espero vocês por lá também. Beijos!